Antes de começar o nosso vídeo, não esqueça de dar o seu joinha, compartilhar e comentar. Se não é inscrito ainda no canal Curioso Ien, por favor se inscreve e clique no sininho. 16 sinais de que você é uma pessoa extremamente sensível. Você percebe que reflete sobre as coisas mais do que outras pessoas. Que se preocupa com o que os outros estão sentindo. Você prefere ambientes mais quietos e menos caóticos. Se essas coisas parecem lhe descrever, talvez você seja uma pessoa extremamente sensível. Esse traço de personalidade que foi pesquisado a princípio por Elaine N. Aron, PhD no começo da década de 90 é bastante comum, sendo que até uma em cada 5 pessoas possui essa característica. Aron, que já escreveu vários livros e estudos sobre a sensibilidade aguçada, incluindo o livro Use a Sensibilidade a Seu Favor, desenvolveu uma autoavaliação, em inglês aqui, para ajudar as pessoas a descobrirem se são altamente sensíveis. Ainda que o recente interesse na introversão impulsionado em grande parte por publicações bastante divulgadas sobre o assunto, incluindo o livro O Poder dos Quietos por Susan Cain, tem resultado em uma maior consciência dos traços de personalidade que valorizam menos estímulo e maior sensibilidade. Aron destaca que pessoas com alto grau de sensibilidade ainda são consideradas como uma minoria. Mas ser minoria não é algo ruim na verdade. Ser altamente sensível implica em possuir várias características positivas. Veja aqui algumas das características das pessoas extremamente sensíveis. 1. Elas sentem as coisas de forma mais profunda. Uma característica que distingue as pessoas altamente sensíveis é a habilidade de sentirem mais profundamente as coisas do que seus pares menos sensíveis. Elas gostam de processar as coisas profundamente, disse Ted Zeff, PhD, autor do livro Daily Sensitive Person's Survival Guide, o Guia de Sobrevivência da Pessoa Altamente Sensível, e de outros livros sobre pessoas sensíveis, em entrevista ao HuffPost. Elas são muito intuitivas e mergulham fundo em si mesmas para entender as coisas. 2. Elas têm reações mais emotivas. Pessoas com alto grau de sensibilidade reagem de forma mais intensa às situações. Por exemplo, elas demonstrarão mais empatia e sentirão maior preocupação com os problemas de um amigo, afirma Aron. Elas também podem ficar mais preocupadas sobre como outra pessoa irá reagir ao enfrentar um acontecimento negativo. 3. Elas provavelmente estão acostumadas a ouvir as frases "não encare isso de forma tão pessoal e por que você é tão sensível". Dependendo da cultura, a sensibilidade pode ser percebida como uma vantagem ou como uma característica negativa, explica Zeff. Em algumas de suas próprias pesquisas, Zeff afirma que homens extremamente sensíveis de outros países, por exemplo, Tailândia e Índia, raramente ou nunca eram alvos de brincadeiras, enquanto os homens altamente sensíveis da América do Norte que ele entrevistou eram frequentemente ou sempre zombados. Então é algo bastante ligado à cultura. A mesma pessoa que ouve "você é sensível demais" em certas culturas, poderia ser vista de forma positiva em outra, ele diz. 4. Elas preferem fazer exercícios sozinhas. Pessoas extremamente sensíveis tendem a evitar esportes em grupo, onde existe a sensação de que todos estão observando cada movimento que elas fazem, diz Zeff. Em suas pesquisas, a maioria das pessoas altamente sensíveis entrevistadas por ele preferiam praticar esportes individuais, como o ciclismo, corrida e trilha, ao invés de esportes coletivos. No entanto,
essa regra não vale para todos. Existem algumas cujos pais criaram um ambiente de compreensão e apoio de forma que tornou a participação em esportes coletivos mais fácil para elas, afirma Zev. 5. Elas demoram mais a tomar decisões. Pessoas altamente sensíveis possuem uma percepção maior das sutilezas e detalhes que poderiam dificultar a tomada de decisões, diz Aron. Ainda que não haja uma decisão certa ou errada, por exemplo, é impossível escolher um sabor errado de sorvete. Mesmo assim, pessoas altamente sensíveis tendem a demorar mais para escolher, pois estão pesando cada resultado possível. O que Aron aconselha para lidar com isso: leve o tempo que a situação permitir para escolher e peça mais tempo se precisar e estiver disponível, ela escreveu em uma edição recente da sua newsletter chama Comfort Zone. Durante esse período, tente imaginar por um minuto, hora, dia ou mesmo semana, que você tomou certa decisão. Como se sente com isso? Muitas vezes, depois de tomarmos uma decisão, temos uma visão diferente e esse exercício lhe permite imaginar de forma mais real que você já está na situação. Uma exceção, uma vez que uma pessoa muito sensível chega à conclusão de qual é a decisão certa e qual é a errada a tomar em uma determinada situação, ele ou ela conseguirá tomar a decisão certa mais rapidamente no futuro. 6. Por outro lado, elas ficam mais chateadas se tomam uma decisão ruim ou errada. Você já conhece aquela sensação incômoda quando se dá conta de que tomou uma decisão ruim? Para pessoas altamente sensíveis, essa sensação é ampliada devido à reação emocional exacerbada, explica Aron. 7. Elas são extremamente detalhistas. Pessoas extremamente sensíveis são as primeiras a perceber os detalhes em um ambiente, os sapatos novos que você está usando ou uma mudança no clima. 8. Nem toda pessoa altamente sensível é introvertida. Na verdade, aproximadamente 30% das pessoas altamente sensíveis são extrovertidas, de acordo com Aron. Ela explica que, muitas vezes, pessoas sensíveis que também são extrovertidas foram criadas em uma comunidade onde as pessoas eram próximas, seja um bairro, uma cidade pequena, o que lhes proporcionava interação com muitas pessoas. 9. Elas trabalham bem em equipe. As pessoas muito sensíveis são ótimas profissionais e trabalham bem em equipes devido ao seu pensamento profundo, diz Aron. Porém, talvez se encaixem melhor desempenhando funções em equipes onde elas não tenham que tomar a decisão final. Por exemplo, se uma pessoa altamente sensível faz parte de uma equipe médica, ele ou ela contribuiria muito na análise dos prós e contras de uma cirurgia para o paciente, enquanto o outro profissional tomaria a decisão final sobre a realização ou não da cirurgia no paciente. 10. Elas estão mais propensas à ansiedade ou depressão, mas só se tiveram muitas experiências negativas no passado. Se você teve várias experiências ruins, especialmente no começo da vida, você não se sente seguro no mundo ou em casa ou na escola. O seu sistema nervoso está sempre no modo ansioso, explica Aron. Mas isso não significa que todas as pessoas altamente sensíveis continuarão sendo ansiosas e, na verdade, ter um ambiente de apoio pode ajudar bastante a prevenir isso. Pais de crianças muito sensíveis precisam ter uma consciência maior de que elas são fantásticas, mas precisam ser tratadas da maneira correta, diz Aron. Você não pode protegê-las de mais e nem de menos. Você precisa achar o ponto certo, quando elas são pequenas, para que possam sentir confiança e lidar bem com isso. 11. Aquele som irritante provavelmente irrita muito mais uma pessoa altamente sensível. Ainda que praticamente ninguém goste de ruídos irritantes, em geral,
Pessoas extremamente sensíveis têm maior sensibilidade ao caos e ao barulho. Isso acontece por elas ficarem mais facilmente sobrecarregadas e excessivamente estimuladas com muita atividade, afirma Arrow. 12 filmes violentos são os piores. Devido ao alto nível de empatia e à facilidade de ficarem excessivamente estimuladas, talvez filmes violentos ou de terror não sejam a melhor pedida para pessoas altamente sensíveis, diz Arrow. 13 Elas choram com mais facilidade. E por isso é importante que pessoas muito sensíveis não se exponham a situações em que sentirão vergonha ou onde não é permitido chorar facilmente, diz Zev. Se amigos e familiares entendem que a pessoa é simplesmente assim que ela chora facilmente e apoiam essa forma da pessoa expressar-se, então chorar com facilidade não será uma coisa vergonhosa. 14 Elas são extremamente bem educadas. Pessoas altamente sensíveis também são pessoas altamente conscientes, diz Arrow. Por isso, elas provavelmente são atenciosas e agem de maneira educada e também estão mais propensas a perceber quando alguém não tem consideração pelos outros. Por exemplo, pessoas muito sensíveis podem ter consciência maior de onde deixam o carrinho parado no supermercado não por medo de alguém passar e pegar algum produto, mas para evitar serem mal educadas e deixar o carrinho atrapalhar a passagem de outra pessoa. 15 Os efeitos das críticas são ainda maiores para pessoas extremamente sensíveis. Elas reagem de forma mais intensa às críticas do que as pessoas menos sensíveis. Como resultado disso, elas podem usar certas táticas para evitar tais críticas, talvez tentando sempre agradar as pessoas, para que não haja o que criticar, criticando a si mesmas primeiro ou evitando totalmente a origem das críticas, de acordo com Arrow. As pessoas podem falar coisas negativas e uma pessoa que não é altamente sensível pode responder dizendo e daí, e isso não lhes afeta, diz Zev. Mas uma pessoa altamente sensível sentiria aquilo de forma muito mais profunda. 16 Cubículo igual bom. Escritório amplo igual ruim. Da mesma forma que pessoas altamente sensíveis gostam de fazer exercícios sozinhas, elas também preferem ambientes em que trabalham a sós. Zev diz que muitas pessoas extremamente sensíveis gostam de trabalhar em casa ou serem autônomas, porque podem controlar a quantidade de estímulos no ambiente de trabalho. Para as pessoas que não podem se dar ao luxo de ter horário e ambiente flexível, Zev observa que costuma ser mais vantajoso trabalhar em um cubículo onde terão mais privacidade e menos barulho do que em um escritório com layout mais aberto. Gratidão por ter assistido. Se gostou do vídeo, dê um like, compartilhe e subscreva o canal para receber notificações acerca de novos vídeos.